Maravilha, vamos nessa, vamos nessa. Bom, primeiramente, gratidão, gratidão pelo convite, por esse nosso, mais um dos nossos bate-papos aqui sobre a fraternidade branca, sobre... Eu acho que além de fraternidade branca, eu acho que nós estamos buscando compreensão do nosso processo evolutivo, né? Hoje nós estamos falando sobre esse processo evolutivo com uma roupagem da fraternidade branca que se conecta com a construção do todo, né? E acho que isso é muito importante. Hoje, logo de cara, quando eu penso fraternidade branca, eu não penso naquela coisa tipo, é uma escolinha dos 7 mestres e essa coisa toda. A gente pensa em fraternidade branca é muito, muito, muito mais do que isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos que vamos. Mas antes da gente começar a parte teórica do nosso bate-papo, vou propor uma leve prática, como se fosse um ancoramento de conexão com a energia da coisa toda. Pode ser? Então, maravilha, vamos nessa. Bom, vamos então procurando uma posição confortável, uma posição em que consigamos respirar de forma fluida, de forma natural. Vamos levar a nossa atenção para a respiração. E a partir da nossa respiração, trazendo cada vez mais a atenção e a percepção para o momento presente. E vamos iniciar pedindo permissão aos nossos guias, mestres, mentores, protetores e guardiões, permissão para iniciarmos esse trabalho. Pedimos licença aos guardiões deste meu local, do local de vocês e de todos que irão assistir depois. Permissão para iniciarmos o nosso desdobramento multidimensional. E vamos levando a nossa atenção ao centro do nosso cardíaco. Procurando expandir e nos conectar com a energia da nossa própria chama trina, a força pulsante da vida e da consciência dentro de nós. E em sintonia com a energia crística consciencial, vamos saudando a energia de Gaia, a essência do nosso planeta. Om Namaskar. Om Namaskar. Om Namaskar. Vamos convidando todos os nossos guias, nossos mentores, nossas entidades pessoais, convidando para que todos estejam aqui presentes, nos mantendo nessa sintonia desse lugar do coração. Cada um pode ir convidando suas entidades pessoais aí para estar junto do nosso coração neste momento. E vamos visualizando em um dos cantos do local em que estamos a formação de um tubo de energia azul, firmando este tubo do chão ao teto, ancorando e dando sustentação nos campos dimensionais e abrindo como se fosse um portal para que os nossos amparadores e amigos espirituais do primeiro raio se façam presentes,
trazendo sua força dos reinos elemental ao reino angélico e todas as demais expressões necessárias para sustentar neste nosso encontro a força da vontade divina em nossos corações. A força da vontade de evoluirmos, de construirmos e ao mesmo tempo trazendo a força da desconstrução para que possamos renovar as nossas crenças, nossos hologramas e entendimentos acerca de nós mesmos. Vamos instaurando em um outro canto a energia de um tubo de luz amarelo-dourado, nos ancorando com a energia do segundo raio, abrindo as portas para que a sabedoria celeste possa se manifestar, preenchendo cada átomo desse nosso espaço, abençoando através da energia dourada cada elemental, a cada ser que aqui se faz presente. Que possamos ser inspirados por essa energia e que possamos ser conduzidos por ela cada vez mais no contato íntimo com a nossa própria verdade interior. E vamos visualizando um terceiro pilar de luz se formando, desta vez com a energia rosada, abrindo as portas para que os nossos amigos espirituais do terceiro raio se façam presentes, trazendo até nós a energia da harmonia, que esta vibração possa tocar o nosso cardíaco e a nossa mente, ajudando a dissipar as tensões, aliviar os pesos da consciência de ordem humana, nos permitindo ver e sentir nós mesmos e o mundo através dos olhos da beleza, compreendendo que a realidade não é nada além daquilo que nós conseguimos enxergar. Em um quarto ponto, vamos visualizando a formação de um pilar de energia branco cristalino, ancorando as estruturas do quarto raio, dando sustentação ao nosso processo, trazendo a inspiração das virtudes divinas para a nossa vida, preenchendo com a luz branca toda a substância existente em nosso ser, que possamos despertar a ressonância para as coisas boas da vida, para as coisas que fazem sentido e ressonância com nós, para que assim possamos transcender a ilusão da nossa realidade, nos permitindo ser e viver muito mais. Ao centro desta sala, vamos visualizando uma esfera de energia violeta se formando. Como se formasse um vórtex. E a partir deste intenso movimento, possam ser limpos, transmutados, possíveis miasmas,
vírus, bactérias, nanitos, hologramas, engramas, memórias, deletérias, desafiadoras, desagradáveis. Vamos nos soltando e nos desprendendo das nossas próprias couraças, das nossas próprias resistências e nos permitindo confiar, primeiramente, na nossa divindade interior, para então, por consequência, confiar na escola dos mestres. E vamos todos juntos seguindo nesse momento de aprendizado, nesse momento de partilha e de construção conjunta. Todos nós no intento de formarmos a energia de Maitreya, a força do Cristo cósmico a se manifestar neste planeta. Vamos saudando a força da terra, do fogo, da água e do ar, convidando também os nossos amparadores elementais, devas, devarajas, maharajas, para que estejam presentes juntos de nós neste momento. E que possamos iniciar este nosso encontro carregando em nós a energia da gratidão. Gratidão, 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 gratidão. A verdadeira força da abertura dos caminhos. Axé. Hum. Maravilha! Então vamos que vamos começar esse nosso bate-papo de hoje. Já avisando, quem sentir muito sono, quem quiser dormir, fica à vontade, deixa o fluxo fluxar, o processo fluir. Muitas vezes as equipes todas que estão chegando para trabalhar no nosso campo, muitas vezes nós vamos estar desdobrados, então deixa o processo fluir, beleza? Aprender a sentir o fluxo, sentir a nossa necessidade e nos permitir adentrar o fluxo é uma lição muito importante. Então vamos deixar o fluxo fluxar, ok? Então vamos nessa, vamos nessa. Bom, fraternidade branca, quando a gente pensa nisso, maravilhoso. Da onde que começou esse raio da fraternidade branca? E hoje nós não vamos falar daquela historinha da Blavatsky, do Tibete e do deserto de Gobi, nada dessas coisas. Porque isso a gente já conhece, já está escrito em vários lugares. Provavelmente a Bimba, Will, sei lá quem está dando aula para vocês, já deve ter comentado essa coisa toda. Então hoje a gente vai olhar a mesma história de uma perspectiva um pouco diferenciada, entrando em uma perspectiva de expansão cósmica, multidimensional e essa coisa toda. Caso esteja indo por um caminho que a gente não compreende o que estamos falando e tudo mais, é só levantar a mãozinha, a gente vai se alinhando aqui, vamos tirando as nossas dúvidas, vamos batendo papo dentro dessa construção, beleza? O mais importante de tudo para a gente começar é, tudo que a gente vai trazer aqui não são minhas informações. A informação ela está no universo. Eu consigo, assim como vocês, captar partes desse bolsão de energia magnética. Então, juntos, nós vamos construindo aí essa troca, essa relação. Ok? Maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos lá. Bom, em termos gerais, a gente compreende que, né, Blavatsky, na sua peregrinação em Tibete, começou a ter o contato com as equipes espirituais através das meditações e tudo mais. Ela entra em contato com uma das entidades que se apresenta como Moria. E aí eu já acho muito interessante, porque do aramaico, il Morio significa senhor, senhores, é uma palavra no plural. Então hoje eu já questiono se existe um cara chamado El Moria, porque a palavra do original, il Morio, significa senhores. Então o quanto
Eumória não significa um conjunto de consciências espirituais que estão ali trabalhando e conversando com a gente. Então aí começa uma forma de materializar aqui no nosso inconsciente coletivo e com o tempo, através da literatura, essa ponte de contato com o que viria a se transformar nos mestres ascensionados e essa coisa toda. Beleza, isso é um pouco da história terrena. Muito disso se baseia na mitologia da Mongólia, onde ali, e do Tibete, onde teria no deserto de Gobi pousado uma nave que é chamada de Shambhala, e Shambhala seria esse centro, né, crístico do grupo todo de Sanat Kumara e outros seres que viriam a formar a Fraternidade Branca no planeta Terra. Pô, muito legal. Mas da onde que veio esse... Tá, maravilha, é uma nave, fantástico. Da onde que veio essa nave para cá? O que está acontecendo? Um breve trecho da história cósmica e a história do nosso planeta. O projeto Terra original, ele implica em um planeta de energia crística, consciencial, trazer seres de outras esferas de consciência para cá, sejam positivas ou sejam negativas, vêm para cá, para viver essa experiência Terra, transcender o seu processo de negatividade e atingir um patamar que nós chamamos de ascensão. Uma vez que essa entidade ascensionou, ela volta para os seus planetas de origem para levar essa consciência como avataras. E assim criando uma rede, uma malha crística magnética por todos os planetas de onde forem vindo pessoas e tal, 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 tal. Então o princípio original do planeta Terra é esse. E a história vai acontecendo muito bacana nos primeiros bilhões de anos do planeta Terra, com as mais diversas raças e tudo isso. Lembrando que o planeta Terra não tem civilizações só no 3D palpável aqui como nós. São só no de 3, 4, 5, 6, 7D planetários. São dimensões onde as coisas estão acontecendo. Para não ficar muito abstrato esse conceito de dimensão, vamos pensar o seguinte, agora, nosso mentor, ou Saint-Germain, onde que está o nosso queridão Saint-Germain, né? Ele está em algum lugar aí, algum plano dimensional. Vamos pensar que está no Agartha, está dando aula lá em Agartha e Shambhala, alguma coisa assim. Tá, é fantástico. São cidades interterrenas, são os templos etéricos, que estão em alguma dimensão, 5, 6, 7D. Ok? Então, esses planos dimensionais fazem parte da construção não só do planeta, mas do universo. O universo como um todo ele é fracionado em diversas dimensões. São 12 dimensões naturais por 12 existenciais. Daria um total de 144 dimensões dentro do nosso universo das experiências. Esse número 144 é muito legal, porque hoje em dia já tem referências até mesmo a 144 raios dentro do trabalho da Fraternidade Branca e tudo isso. O que para mim faz bastante sentido, entendendo que cada dimensão é um estado de frequência da vibração. Então, se a gente decompõe tudo isso, existem vibrações, e essas vibrações são a mesma coisa que a gente chama de raios na Fraternidade Branca. Então, tudo isso se compondo como sustentadores do projeto evolutivo do universo. Ok. E aí o projeto Terra vai seguindo, belezinha. Em determinado momento da história, o próprio planeta Terra e o nosso sistema estelar como um todo, Oriones, Orion, Satânia, tudo isso começa a receber umas visitinhas de agentes da dualidade, da negatividade, o que faz com que se intensifique o jogo de xadrez cósmico da dualidade, que a gente entenderia isso como o lado da harmonia, o caminho crístico, e um lado da escravidão, da desarmonia, como um lado anticristo. Em termos gerais, não é uma disputa literal. Essa disputa se manifesta na nossa vida, porque a gente entra nesse lado da dualidade, da negatividade do processo e começamos a entrar num processo de disputa de poder. E aí nós acabamos fomentando isso na construção da nossa vida, da nossa realidade. Mas em termos gerais, são energias equilibrantes, porque da mesma forma que a gente tem uma dimensão harmônica, a gente tem um contraposto que é uma infradimensão. É a própria polaridade se sustentando. O equilíbrio ele se dá quando tenho 5 positivo mais 5 negativo dá zero. É a neutralidade. O caminho do meio, como por exemplo Gautama, Sananda e outros vêm trazendo para a gente. Muito bem.
E aí, em determinado momento do planeta Terra, a história começa a ficar bastante complexa com a vinda de seres não muito harmônicos para cá. E aí surge a necessidade de algum tipo de intervenção. Então, o primeiro ponto é, pô, vamos chamar alguém para vir ajudar aqui. Maravilha. Como o planeta Terra, ele é uma colônia natural da constelação de Sírios, a constelação é com maior, né? Mas a estrela principal é Sirius Alpha. Então, é de responsabilidade do Conselho Evolutivo Siriano, parte do projeto evolutivo Terra. Então, entendendo que aqui começou a passar por algumas adversidades, foi necessário chamar ajuda. Qual a colônia siriana mais próxima do planeta Terra? Vênus. Vênus é uma extensão da Fraternidade Azul de Sírios. E é ali onde temos a morada de Sanat Kumara, Lady Vênus, Lord Sirius, esse pessoal todo, que são aqueles que vêm para o planeta Terra e dentro desses chamados, dentro dessa necessidade para instaurar o que viria a ser no futuro a Fraternidade Branca. Em termos gerais, eles vêm para cá há 300 mil anos, aproximadamente, da linha de tempo original. Só que como eles têm a tecnologia temporal, eles se projetam na linha de tempo e espaço, vindo para cá aproximadamente 16 a 18 milhões de anos atrás, que é o que consta os registros históricos. E aqui eles chegam com a tentativa de formar a Fraternidade Branca. Qual que é o principal objetivo número 1 da formação ou da Fraternidade Branca? É a unificação de todas as hierarquias espirituais planetárias. Esse é o primeiro ponto. Até a cor branca vem aí porque branco é a somatória de todos os espectros de cores luminosos. Toda a luz unificada dá o espectro luminoso branco. Então a ideia de fraternidade branca é dessa somatória de vibrações. Mas o que são essas hierarquias planetárias, gente? O que é isso? Exatamente. Lembra que a gente falou? O planeta Terra está aqui, começa a receber gente daqui, de lá, de lá, de lá, de lá, de lá, de cá. Então, cada grupo estelar que vem para cá, ou para desenvolver algum tipo de pesquisa, um projeto evolutivo, estudo genético, por exílio, e tudo isso acaba se encontrando aqui. Então, nós temos vários grupos que não necessariamente se conectam entre si, ou se gostam, ou se dão bem, ou se sintonizam, por vários históricos dos processos estelares antes da vinda para cá. Então, quando o Sanat Kumara chega aqui, pô, sobra para ele uma missão impossível, né? Como é que eu vou pegar e unificar todo mundo? É igual, vamos pensar no planeta Terra. Oh, Brasil, qual a probabilidade nós conseguimos unir em harmonia o PT, o PSDB, o PSOL, o Partido Verde, ou sei lá o quê, todo mundo para a gente pensar o que é melhor para o Brasil e assim construir uma nação unificada. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Porra, muito difícil. Então, olha que missão horripilante que o Sanat Kumara recebeu, né? Vir para cá e tentar unificar tudo. Beleza. Moral da história, deu errado, né? Obviamente, deu errado. Não estava conseguindo fazer uma reconexão dessas malhas magnéticas. Aí começa a formação de um lugar que a gente conhece muito bem como Conselho Kármico. O Conselho Evolutivo Planetário, que é a cúpula de cristal, começa a ser formada ali como uma tentativa de construir um centro político de unificação e trocas equilibradas e tal. E vai, horas dá mais certo, horas dá menos certo, daí vai tentando organizar politicamente essas consciências em evolução. Olha que brabo a missão. O lado bom é que Sanat Kumara, como o próprio nome já diz, Kumara é a hierarquia dos Kumaras. Existem 3 grandes escolas no universo de seres que vêm projetados para a experiência, não para viver a experiência em si, mas sim como avatares da consciência. Essas 3 escolas são os Kumaras, os Amarilis e os Melquisedeques. São 3 escolas ou ordens cósmicas que se projetam na realidade na realidade que eu digo, né, nas realidades dimensionais da existência do universo, para ensinar o caminho da evolução, a energia crística e toda essa parada. Então, eles se projetam aqui.
Então, Sanat Kumara já vem para cá com a missão aí, vamos tentar unificar tudo na paz, no amor, na consciência cósmica. Pô, a ideia é brilhante, né? Mas na prática, gente, não deu certo a parada. E aí vai mais história, e vem história, e dá certo, e não dá certo, e coisa e tal, até a hora que começa a apertar. E fala, nossa, ferrou, vou ter que pedir pinico. Aí que o Sanat Kumara faz? Pega o telefone cósmico dele, liga lá o WhatsApp, ô galera de Sirius, meu, azedou o pé do frango, não tá dando certo a missão aqui, vou precisar de ajuda. Tchan, tchan, tchan. Eis que daí começa a surgir outros camaradas importantíssimos na Terra, que é a vinda de Maitreya para cá. Quando Maitreya e outros malucos todos da Fraternidade Branca e Avataras vão chegando aqui, aí a gente começa uma nova etapa de instauração. E com o tempo, consegue-se sim formar o que nós chamamos hoje de Grande Fraternidade Branca. Ou seja, foi possível criar algumas coalizões de seres sobre a mesma bandeira. Hoje, 2021, isso está fluindo muito que bem. Mas do começo até aqui foram grandes etapas de transformação e de ajustes. Hoje em dia, se a gente vai olhar para Umbanda, aquele Exu, aquele caboclo, pombagira, baiano, boiadeiro, marinheiro, todo mundo está incorporando ali por um trabalho na luz, no bem, na vida, todos estão trabalhando para a fraternidade branca. Aquele anjo que encosta num padre para fazer uma missa e fala a palavra do amor realmente, ele está, aquele anjo, aquela entidade que está lá, que aparece na cara de anjo, ele faz parte da fraternidade branca. Lá na Índia, num trabalho tântrico dos mestres, se o trabalho for de verdade, tiver as entidades ali, todas aquelas entidades trabalham para a fraternidade branca. Então, em termos gerais, a fraternidade branca nos traz isso, a unificação de todas as equipes sobre uma mesma bandeira, a bandeira da evolução, de Cristo, isso. Obviamente, existe a dualidade. Então, nós temos as entidades nas esferas infradimensionais, que a gente conhece como umbral, e nós temos aí os planos médio e alto astral, que é onde estamos na conexão com a fraternidade branca e essa coisa toda. Todos esses que a gente chama de mestres ascensionados e todas as entidades espirituais que estão trabalhando a partir dessa escola. Então, a nível consciente das próprias entidades ou inconsciente, todos fazem parte da fraternidade branca. Por quê? Porque a fraternidade branca é a escola que fez a unificação entre tudo isso. Vamos dar um passo além desse entendimento. Vamos lá, Bimba, fala o nome de um Exu pra gente. É que tá no mute, eu não ouvi como. Tranca-ruas. Tá, vamos usar o seu tranca-ruas que ele deu aí como exemplo. Tá bom, obrigado. Seu tranca-ruas é o nome que a gente chama aqui na Terra. Tranca-ruas não é uma pessoa, é um título, é um cargo dentro da hierarquia. Mas o seu tranca-ruas, como pessoa que está aqui, ele vem de algum lugar, ele tem uma origem, uma história. No caso do Sr. Tranca-Ruas, ele é um trono espiritual também de Sirius, Sirius Alpha. Existe um comandante estelar chamado Starhog. O Starhog é o comando estelar, é o tronado. E aqui embaixo o trabalho desse trono é o Tranca-Ruas. Então, existem vários Tranca-Ruas, porque é uma falange de seres. Aquele trono, vamos pensar, o que significa esse trono? Vamos pensar que nós somos, todos nós aqui nessa sala, somos uma equipe siriana que a gente vem para o planeta Terra. Ou vamos desenvolver um trabalho de pesquisa lá no planeta Terra. Tá bom. Quem que é o comandante-chefe? Ah, é o Starhog. Beleza, vamos lá para a Terra. O Starhog vem para cá, traz a sua squad, sua nave, seu grupo de pesquisa, a gente entra aqui na esfera terrestre e começa a desenvolver a história aqui, tal. Todo mundo da nossa sala aqui, que vamos dizer que estamos nessa nave, aí começa um processo encarnacional, um processo de ajuda aqui, um projeto ali, pá. Todos nós somos a mesma equipe, somos os mesmos projetos. Então nós temos, entre aspas, a mesma assinatura energética. Exemplo aqui, todos nós seríamos tranca-ruas, conectados ao projeto do Starhawk. Então essa é a questão de trono, ou a hierarquização de uma equipe espiritual. E aí, beleza. Mas eu vim há milhões de anos atrás. Beleza.
Não tinha fraternidade branca. Então eu estava aqui, eu desenvolvendo meu projeto e tal, 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 tal. Vamos unificar tudo isso, legal. Daí o Starhog fala, beleza, eu vou me juntar a vocês nessa missão aí, tá bom. Só que, por exemplo, pô, a Bimba que já estava encarnada aí, não está sabendo da atualização política do processo. Então ela não sabe que agora ela começa a trabalhar ou faz parte da fraternidade branca. Como no processo encarnacional a gente perde a nossa consciência e quanto mais a gente encarna, pior é, porque vai criando realidades paralelas, a gente vai ramificando a estrutura da alma e se envolvendo em novos hologramas e pactos e contratos e vai se enredando mais na roda de samsara, porque é a questão de ação e reação, né? O que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente vibra, vai gerando um espessamento da consciência pela própria experiência. Então, 500 vidas depois daquele momento da vinda para cá, ela já não sabe que participa da fraternidade branca. Então, muitas das nossas entidades espirituais não sabem que estão trabalhando direto ou indiretamente para essa equipe, para esse grupo espiritual. Olha que interessante isso. Mas com o tempo, as entidades e nós vamos nos conscientizando e tudo vai se reconectando e assim nós vamos seguindo. Então, acho que era importante a gente trazer essa visão em relação a isso, porque na nossa cabeça e de acordo com o preconceito humano, nós colocamos muitas barreiras ainda para as coisas. Porque a gente acha, a fraternidade branca só tem os anjos de luz, e sei lá, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, o que quer que seja, tem as entidades mais trevosas, esquisita, né? Mas na verdade não, todo mundo que está trabalhando para o progresso e a evolução está trabalhando sobre a mesma bandeira. Claro que projetos individuais. O Starhog que veio para cá, ele continua com o projeto Sirius Terra dele. Mas, como tranca-rua, ele vai poder ajudar em determinadas questões do processo cósmico como um todo. Está ficando claro essa relação de conexão com as entidades e os tronos, como isso vai se formando? Isso é muito importante para a gente. Por quê? Porque quando a gente vai chamar lá sei lá, o El Moria de novo, e lembrando aí, Il Moria como senhor, uma hierarquia. Então, se de repente aparece uma energia de Elmória no meu trabalho, estou canalizando Elmória. Mano, você não está canalizando Elmória, porque hoje ele vibra entre 8 e 9D. Ele já é uma integração com o eu sou. Então, quem que a gente está captando? De repente, um caboclo da linha de Umbanda, ou um índio da vida passada, ou sei lá, um samurai, se eu sou de uma descendência japonesa oriental, que trabalha na linha do Elmória. Trabalha para a escola, sei lá, do primeiro raio ou algo do tipo. Na Umbanda, a gente traduziria isso como os tronos. Né? Dentro da Umbanda Sagrada que o Rubens Saraceni inventou, você tem lá o primeiro trono, trono de Oxalá e blá, 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 blá. Na Fraternidade Branca, a gente tem o primeiro raio, raio azul, isso. Então, dentro dessas cocriações, ou dessa interpretação da energia divina, a gente foi ramificando tudo isso. E o grande princípio da Fraternidade Branca é a unificação. Então, somos nós que colocamos os limites e o distanciamento entre as equipes espirituais. Olha como isso é maluco de pensar, que o que me aproxima ou me afasta da minha própria hierarquia espiritual é como eu vejo essa coisa toda. Não é muito maluco isso? Vamos trazer isso bem para a nossa vida. Se passa uma pessoa bem vestida, bacana, que parece ser muito legal, e fala: "Oh, posso ir na sua casa, te visitar, te conhecer?" Você vai olhar e vai falar: essa pessoa parece bacana, legal, interessante. Não, pode, chega aí. Agora você está andando na rua, vem um carinha mais ou menos com uma cara esquisita, querer conversar com você alguma coisa, a gente sai correndo, a gente fala que não, a gente fecha o vidro do carro. Então a gente ainda tem esse lugar de posicionar aquilo que nos é palatável mais próximo e aquilo que é incompreensível para nós de forma mais distante. Quando a gente pensa o próprio conceito de evolução, isso reflete muito aonde nós estamos no nosso próprio processo. Porque quanto mais a gente rejeita ou rechaça aquilo que é estranho, diferente, o que é sombrio, trevoso, mais nós estamos nos distanciando de nós mesmos. Porque toda essa sombra, todo esse processo de dualidade existe dentro de nós. Quanto mais eu reconheço e me identifico com a maldade, mais eu consigo me integrar e trabalhar conscientemente em cima dela. Enquanto eu estou num processo de negação das minhas sombras, mais eu me afasto do meu cerne.
Hoje eu tenho altas restrições em relação à forma didática que é ensinado sobre a fraternidade branca. Porque o pessoal só quer falar do lado positivo. Ai, terceiro raio, raio do amor, mestra Kuan-Yin, tudo mais. Beleza. Rovena, né? Kuan-Yin já foi chorrando o terceiro raio, mas hoje é Rovena, tá? Tá, a mestra Rovena, ela era uma guerreira louca nas guerras de Orion, lá em Mintaka de Orion, Mintaka Higel. Todo um processo de regeneração daquela consciência para daí ela se assumir na energia Kumara e hoje vir como missão para o planeta Terra. Então é muito interessante a gente pensar nisso. E quando a gente pensa nesse trono do amor, né, terceiro raio, a gente está entrando na mesma frequência. Quando a gente fala de ódio e amor, a gente está falando da mesma coisa. É o mesmo tronco, a mesma estrutura. Só que são as polaridades opostas. Um lado está a energia do amor e o outro lado está a energia do ódio. Qual que é a proposta evolutiva? Não é vibrar no amor, somente. É vibrar no amor. Mas o amor é nível que consegue equilibrar o meu ódio com o meu amor. Porque se eu nego a sombra que existe dentro de mim, eu não me identifico com ela. Se eu não me identifico, eu não consigo curar. Vamos pensar uma vício em qualquer coisa, em drogas, por exemplo, ou bebida, ou sexo, ou videogame, o que quer que seja, qualquer tipo de vício. Concordam que enquanto a pessoa não identifica que ela está doente ou que ela tem um vício, ela não consegue tratar? Às vezes você está com, sei lá, uma bactéria no seu corpo, mas você não sabe que você está com essa bactéria. Então, enquanto você não sabe, ou seja, não trouxe a luz, e essa daí é a luz da consciência, e não é a luz do tipo, vamos viver na bolha de luz. Não, a luz é uma metáfora à consciência. O próprio elemento fogo que se manifesta. Por isso que todos os raios a gente fala chama azul, chama rosa, chama verde. Não é porque a energia é um fogo. A gente está invocando, invocar é trazer para dentro a consciência da verdade quando eu estou chamando a chama verde. Então, esse fogo representa a consciência. A energia do elemento fogo é o campo espiritual astral. Quando a gente pensa alto astral, médio astral, onde a gente imagina que estão os mestres, seres ascensionados, é uma alta frequência. É fogo, é luz. Né? Quando a gente imagina o anjo, o mestre ascensionado chegando, a gente imagina aquela esfera de luz, aquele aro, aquele portal de luz. Uau, é luz para todo lado, né? Beleza. São todos sócios da Eletropaulo, né? Que é luz que não acaba mais, né? Agora, quando a gente pensa umbral, umbrum vem de penumbra. Penumbra é aquele lugar que tem pouca luz. Então, só daí a gente já quebra o conceito de que umbral é um lugar que tem fogo, que a gente vai ficar pegando fogo para sempre. É que na construção do catolicismo, para demonificar a crença do outro, para você ter poder sobre aquilo, na Pérsia, que era muito o pessoal do mitraísmo, né, o deus Sol, a referência ao Sol, ao calor, que é o Sol da consciência, o fogo, foi se demonificado isso daí, então o inferno virou fogo porque antigamente os templos internos eram lugares do fogo, obviamente, porque fogo é consciência astral. Então aí o inferno vira um lugar de fogo. Mas se a gente for analisar em termos técnicos, é o oposto do fogo, porque o umbrum é penumbra, é falta da luz. E a luz é a própria consciência. Olha que louco. O que faz a gente ficar preso ao umbral? A nossa falta de consciência. Consciência não é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Consciência é perspectiva. É a forma que eu vejo alguma coisa. Se a gente apagar a luz aí, botar um elefante, ninguém conhece o elefante, a gente bota um elefante na sala e fala, descreva como é que é o elefante. Um vai pegar na tromba, outro vai pegar na barriga, outro vai pegar no rabo. Então, como é que é o elefante? Ah, o elefante, ele é fininho, ele é peludinho. O outro vai falar, não, o elefante, ele é grosso, ele é comprido. O outro vai falar, não, imagina, o elefante é gordo, é volumoso. Cada um está pegando uma parte do elefante. Mas tudo faz parte do elefante. Então, olha como consciência é apenas uma questão de perspectiva vibracional. Por que tudo isso? O que isso tem a ver com alguma coisa do que a gente está falando, né? O que isso tem a ver com a fraternidade branca? Tudo a ver, porque se a ideia é nós falarmos das 7 raios como a iniciação, eu sou uma pessoa que discorda de que a iniciação é, eu sento ali e vou fazer a iniciação do primeiro raio. Ai, Miguel Arcanjo, venha, me corte com a sua espada de luz, limpe as minhas impurezas. Ai, Elmória, venha me dar um abração aqui e agora eu sou um filho do primeiro raio. Eu discordo desse tipo de iniciação. Para mim, a iniciação é o caminho da vida. A própria vida é a iniciação.
a grande iniciação hermética, é a própria transcendência de nós mesmos. É conseguirmos dar um passo além da nossa perspectiva e assentar aquilo dentro de mim. É desconstruir onde eu estou e conseguir dar um passo além. É conseguir desconstruir onde eu estou e dar um passo além. Então, a iniciação é uma força contínua dentro do nosso processo. Não é do ego humano. Ah, hoje eu estou usando roupa, sei lá, rubi dourado. Hoje eu estou na vibração do sexto raio. Estão entendendo como a essência vira o comércio? Eu vou lá e ponho um quadro do Saint-Germain aqui. Fantástico, Saint-Germain nem sabe que a gente existe. Sinto muito desapontar as nossas expectativas. Ah, eu amo Saint-Germain. Sabia que ele não sabe que você existe? Mesma coisa Miguel Arcanjo. Todo mundo... Levanta a mão aí quem é os fãs do Miguel. Fã-clube do Miguel. Putz, gente, desculpa, vou ter que dizer essa notícia. O Miguel Arcanjo não sabe que você existe. Miguel tá lá em 25D. É uma consciência cósmica, é um logo solar. É um sol, uma estrela de consciência que fica vibrando. Simplesmente é isso, Miguel. Miguel acima, Miguel abaixo, Miguel de um lado, Miguel me dá um abraço. Não pronuncia exatamente. Mas então eu não posso me conectar com o Miguel Arcanjo? Pode. Quando você, na sua introspecção, na sua consciência íntima, interna, você atingir um patamar de desconstrução tão profundo que você se sintonize na consciência ao 25D, Miguel vai estar com você. Na verdade, ele não vai estar com você, porque quando você atinge ele, você e o Miguel vão ser uma coisa só. Miguel não é um ser, é um cargo da hierarquia. Quem é filho direto dessa estrutura, amanhã, nos bilhões de anos da evolução, nós vamos nos tornar os Miguel Arcanjo do futuro. Porque é um cargo da hierarquia. Quando a gente fala Miguel, quando a gente fala Lúcifer, Gabriel, Metatron, são cargos. Nós amanhã vamos ser o Lúcifer. Lúcifer é um arcanjo, ele cuida, é um lá no Nandek, né? Ele gerencia todo o projeto evolutivo da Via Láctea. Por questões políticas e paradigmas e crenças e demonificação da solução dos nossos problemas, ele virou coisa ruim. Quando a gente pensa em oposição, né? Quando a gente pensa em, sei lá, Lúcifer e Miguel como uma dualidade, são dois seres que regem a evolução pelo amor. Só que um vai dar a mão para quem já está na energia do amor e o outro vai dar a luz para aqueles que ainda estão negando a energia do amor. Então, quando você está na merda absoluta do seu processo evolutivo, que é a condição Terra, quem vai te estender a mão? Miguel ou Lúcifer? E eu pergunto, aonde nós estamos mais afinizados vibracionalmente? E aí é sempre essa questão da dualidade. Não estou entendendo a desconstrução desse lugar de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Não é boa ou não é ruim, é a experiência. E a questão é se nós vamos ficar presos àquele padrão consciencial ou se nós não vamos ficar presos. E aí, só para ver se a gente entendeu, vamos fazer uma pergunta pegadinha. Beber, bebida, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Fumar maconha, vamos pisar na jaca, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Levanta a mão aí quem acha que fumar maconha ou bebida é uma coisa ruim. Ah, então peraí que você deu um baseadinho aqui. Ó. Mentira, eu não fumo e não bebo também. Mas enfim, legal. Que bom que todo mundo, pelo menos no senso comum aí, está dizendo que não, tudo de boa, né? Não é uma coisa ruim, não. Até a hora que a gente vê alguém andando na rua fumando maconha. O nosso julgamento vai dizer, nossa, mas esse povo não tem jeito. É por isso que o nosso país não vai para frente. Quando a gente passa ali um monte de gente bebendo, enchendo a cara, sem máscara, na pandemia, caindo duro na rua, a gente olha e julga. Nossa, essa humanidade não tem jeito. Então a gente acha que é ruim sim a bebida e a maconha, essa coisa toda. Louco, né? Beleza. Quando a gente entende que a coisa é neutra, a gente vai desmistificando isso. O problema não é beber. O problema é como você bebe. Qual a intenção que você está quando você está bebendo? Se você está utilizando aquilo para uma coisa social, uma energia harmônica, legal, bacana, ou se você está se perdendo na energia da bebida. A bebida é neutra. Ou pensar cannabis.
Pô, é uma erva sagrada que os antigos mestres xamãs, os lamas tibetanos, os budistas e várias outras tradições sempre utilizaram alucinógenos de diversas classes para fazer o acesso à consciência superior. Ela é só um canal. Ela não é boa, não é ruim. Ok, que o que virou isso em termos gerais, aquela maconha que vem do tráfico, a coisa toda, foi sendo carregada magneticamente negativa na egrégora. Mas esse é o ponto. O elemento é neutro. A egrégora que é o que importa. Exemplo, Jesus é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Levanta a mão aí quem acha que Jesus é uma coisa boa. Levanta a mão quem acha que Jesus é uma coisa ruim. Beleza. Mas como assim? Jesus é bom, lindo, maravilhoso. Vai perguntar isso para as bruxas que foram queimadas na Inquisição em nome de Jesus. Para os índios que foram escravizados. Para as mulheres que foram abusadas por os padres ao longo de toda a história. Para os sarracenos, para os persas, para todos os povos que foram destruídos. Para os druidas que foram todos queimados, escravizados e ferrados em nome de Jesus. Vai perguntar para esses caras se Jesus é uma coisa boa. Então, olha que louco. Uma egrégora, ela se forma, segundo Eliphas Levi, o egrégore é uma vibração que se forma a partir da nossa vibração. Tá tudo bem aí, gente? Calma, respira. Eu sei que a gente está falando mal de Jesus e gera taquicardia, né? Mas vamos lá. Alguma questão? Quando ele está falando, eu já conheço a peça. A senhora está sem o aparelho. Pode falar. Ele está ouvindo. Pedro, a dona Cilda está aqui, canal do Dr. Gold. Oi, Pedro. Oi, tudo bem? Maravilha, tudo bom? Gratidão, viu, dessa aula aí para nossos irmãos aqui. Axé. Eu que agradeço o convite. Leve muitas palavras positivas e Axé. muitas alegrias ainda nos corações, tá bom? Gratidão. Uhul. Vou trabalhar agora. Tchau. Vamos que vamos. Até logo. E Piuí. O Pedro, se você puder voltar só um pouquinho nesse ponto que você falou de Jesus, no Brooklyn, que é legal. lá nos Estados Unidos. Tá, beleza. Vamos lá, vamos voltar a falar do tio Sananda então. Depois Só um aí, minuto. quando eu tiver o Espera aí, gente, o Pedro vai voltar nessa Peraí, explicação Pedro, sobre volta aí. Jesus, Volta se a é fita. bom ou mal. Volta a fita. Beleza, vamos lá, vamos lá. Então, ó, a gente perguntei, né? Jesus é uma energia positiva? Aí todo mundo levantou a mão. Eu perguntei, e quem acha que Jesus é uma energia negativa, levanta a mão. Aí eu levantei a mão. Por quê? Jesus tá nem aí para a história. A questão é a egrégora formada em cima deste nome, Jesus. Então, por exemplo, a gente imagina, não, mas Jesus é a solução do universo. Maravilha. Cristo, né? É a energia da solução do negócio. Mas agora vamos perguntar o que as bruxas queimadas na Inquisição acham sobre Jesus. Vamos perguntar para os índios e para os negros escravizados em nome de Jesus. Para os cruzados, né? A Guerra Santa, todo morto, dizimado, destruído em nome de Jesus. Vamos perguntar o que eles acham de Jesus. Pô, Jesus é a pior coisa, representa a morte, a destruição, o fim da sua linhagem. Foi em nome de Jesus que mataram e estupraram suas mulheres. Todas aquelas pessoas, os celtas e todos os povos foram destruídos em nome de Jesus, em nome de Deus. Pergunta para eles, o que vocês acham? Deus é uma coisa boa? Jesus é uma coisa boa? Então, existe a informação no nosso inconsciente coletivo que isso também não é negativo. Por isso que eu estou falando, a questão é, o objeto ele é neutro. É como nós vamos nos sintonizar com a coisa que é o que faz toda a diferença. Por isso que o processo da iniciação aos raios ou a qualquer processo de iniciação que nós estávamos falando não é uma coisa pontual. Porque, legal, eu me iniciei na energia do 7º raio. Não é só porque agora eu comecei, iniciação é o começo, o início, não é o fim. Eu não sou um mestre da transmutação, eu estou iniciando a minha jornada. Então, não é só porque eu comecei a minha iniciação que significa que eu já dominei aquele princípio dentro de mim.
Então, enquanto eu não consigo trabalhar a transmutação, a transcendência dos valores e dos princípios vibracionais dentro de mim, eu não caminho. Então, é muito importante a gente olhar. Os olhos da iniciação são os olhos da desconstrução e da reconstrução. Num primeiro momento, a gente ainda projeta isso externamente, mas o processo é nosso. Enquanto, pra você ter ideia, como ninguém na iniciação passa do primeiro raio. O primeiro raio é responsabilidade. Quem se responsabiliza pela consequência da sua vida? Ai, meu marido me bateu. Legal, você é responsável por isso. Ai, meu chefe me mandou embora. Fantástico, você é responsável por isso. Ai, eu tô sem dinheiro na minha conta. Legal, você é responsável por isso. Ai, eu tô com câncer. Legal, você é responsável por isso. Primeiro raio. Então, olha como esse lugar da iniciação é um lugar muito complexo. Enquanto você não traz para você e resolve exercer a ordem divina na sua vida, a força de vontade divina, a disciplina, que são, né, os atributos, as virtudes do primeiro raio, como é que eu quero falar de amor cósmico, incondicional? Se eu não estou nem olhando para mim ainda, o que eu carrego de mágoas dentro de mim? Estão sacando o lugar que é o meu desafio em relação à iniciação? E quando você vai conversar com o mestre ascensionado, hoje eu não sou muito fã dessas canalizações dos mestres ascensionados. Para mim, isso é canalização da cabeça do médium. Que é o seguinte: qual é o mestre ascensionado que vai chegar e falar: gente, estamos transmutando, a nova era agora, tudo é luz, vamos nos abraçar porque está tudo certo? Esse mestre não está aqui olhando pela janela para ver que não tem nada certo. Então, qualquer solução milagrosa externa nos afasta da iniciação. Se eu não me engano, foi o Gautama que falou. Como é que eu sei se uma coisa é boa ou uma coisa é ruim? Não, Platão. Platão, como é que eu sei se uma coisa é boa, um caminho é bom ou não para mim? Fácil. Se esse caminho te aproxima mais de você, ele é bom. Se ele te afasta de você, ele é ruim. Por isso que quando a gente fala política, quando a gente fala futebol, quando a gente fala de qualquer coisa que fomenta a disputa de poder pela inconsciência, é uma coisa ruim, que nos afasta de nós. Uma vez num bate-papo, o pessoal me questionou: Pedro, você não vai lá nas passeatas, né, manifestar? Eu falei: não, eu vou ficar em casa jogando videogame. E a pessoa: mas como? Eu falei: porque eu em casa, conectado comigo, jogando videogame, que é um momento de curtir, de relaxar, de ser feliz, eu estou contribuindo positivamente para o egregore planetário. Eu estou gerando harmonia naquele momento. Enquanto todas aquelas pessoas lá fomentadas por um ódio, por um movimento que ela nem sabe o que é, ela está nutrindo a máquina da negatividade. Nós somos a pilha que abastece o sistema. Então, quando a gente fala da iniciação, o iniciado é um divisor de águas na nossa vida, quando a gente realmente entra para uma iniciação. Porque a iniciação é o início do caminho interno. É quando eu resolvo parar e olhar para dentro. Por isso que eu falei do primeiro raio, nós somos responsáveis por tudo. Porque, vamos pensar, o primeiro exemplo que eu dei, o cara bate na mulher, e a mulher é responsável por isso. Tanto quanto o cara, obviamente. Por quê? Porque se você não trabalha o seu poder pessoal, sua força, seu posicionamento, se você não respeita você mesmo, você dá o direito do outro fazer o que quiser com você. Olha que difícil isso. Então, a iniciação é levar você para a construção do seu ser. É o fortalecimento de você mesmo. E na teoria é lindo, né, gente? A gente pode pegar lá um livreto de Kuan Yin. Ai, o perdão, a energia da compaixão, a misericórdia é o caminho. A gente sai, nossa, maravilhoso. Kuan Yin é o caminho. Nossa, agora eu tenho conexão com o perdão, conexão com o Kuan Yin, uau, junto comigo. Daí você sai para fora, você olha que alguém bateu no seu carro. Tipo, foi estacionado, deu uma raspadinha no seu corpo. Você vai perdoar a pessoa, você vai xingar ela infinitamente. Você vai compreender, exercitar a Kuan Yin na sua vida, ou você vai continuar sendo humano? Então, olha que coisa louca. Então, hoje eu questiono esse lugar da iniciação, porque para mim eu compreendo que a iniciação é interna. Quando a gente fala num mestre ascensionado, e aí que eu estava falando que eu sou meio, hoje, meio, olho
estranhamente para essas canalizações, porque é o seguinte, o mestre não é aquele que passa a mão na nossa cabeça. Ele vai falar, ai, coitadinho. Não, o mestre vai falar, você é um imbecil. Talvez não usando essa palavra, né? Mas ele vai mostrar o espelho para você. Nossa, mestre, por que isso está acontecendo na minha vida? Ele mostra o espelho. Mestre, mas por que eu não consegui aquela promoção no meu trabalho? Ele mostra. Mestre, por que fizeram uma macumba para mim? Isso é injusto. Ele vai mostrar um espelho para você. Não tem resposta para nada na nossa vida que não seja dentro de nós. Por que alguém fez uma macumba para mim? Porque por algum motivo eu despertei algo negativo dentro daquela pessoa. Então eu sou responsável por isso. Ai, por que o arcanjo Miguel? Ou por que meu Exu, meu guardião, meu protetor, por que eu sou do raio azul? Por que a Moria não me protegeu daquela macumba, daquela energia negativa que mandaram para mim? Por que eu bati meu carro? Porque alguém mandou uma energia negativa? Porque você é corresponsável por isso. Você criou essa circunstância para que ela se manifestasse na sua vida. Não existe a lei de ação e reação? O universo são ondas vibracionais. De acordo com o que eu produzo vibracionalmente a nível consciente e inconsciente, eu estou magnetizando a minha realidade. Então, quanto mais eu impregno a minha realidade com as vibrações que eu sou, eu vou co-criando isso. Com o acumulativo do tempo, isso vai se manifestando na minha vida. Então, por isso que você, nós, todos somos responsáveis pelas circunstâncias da nossa vida. Vamos pegar um exemplo bem simples. Ai, eu tô acima do peso, eu tô gordo. Ué, você é responsável por isso. Come pra caramba, não faz atividade física? Ué, e você quer responsabilizar quem por isso? Ai, eu tô com um problema no coração. Beleza, você é sedentário. Não, né, não fazemos a coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer. E a gente põe a culpa do lado de fora. Então, isso é a iniciação. É a voadora com dois pés para que o nosso ego superior volte para dentro de nós. Pode falar. Will, precisa abrir o fonezinho. Pode falar. Oi, tudo bem? Sou a Irenita. Tudo bem, Pedro? Então, no caso também de crianças, né, que nascem já com problemas, isso é coisas de vida anterior, né? Por exemplo, a criança com câncer, essas coisas assim, doenças crônicas, congênitas, né? Aí já entra vidas, no tempo, né, que você fala, as vidas passadas, né? Que ficou no registro akáshico. Pode ser uma forma de a gente observar isso sim. Se a gente percebe essa questão de ação e reação como sendo ondas e cascatas, e a gente compreende que existe uma relação de tempo da nossa alma em relação à realidade, sim. Não só dessa forma, né? Então, porque eu acho que quando a gente olha por isso, eu acho que a gente ainda tem uma perspectiva de karma como punição. Isso ainda é um processo de dogmatização da igreja, que é aquela coisa, é bom, é ruim, é karma, é pecado, o que é certo, o que é errado. E aí volta a coisa da maconha. Tá, é errado você fumar uma maconha? Sei lá, eu não sei dizer se isso é bom ou se isso é ruim. É tudo uma questão circunstancial. No meu caso, eu nunca fumei porque para mim não fazia sentido, nunca fez esse tipo de coisa. Mas hoje em dia eu questiono se pode ser uma coisa boa ou se pode ser uma coisa ruim. Imagina num trabalho xamânico. Eu era, super contra a ayahuasca. Semana passada eu fiz um rito maravilhoso dentro de um trabalho xamânico, isso. Tinha um princípio, tinha um começo, um meio, fim, uma busca. Então questiono bastante essas coisas hoje, né? Então quando a gente olha, a criança que nasceu com alguma questão, tal, no primeiro momento, mas por que daí ela torturou os outros na outra vida? Então por isso ela nasceu toda meio tortinha essa vida e tal, tal, tal. Pô, será que é isso? Será que o karma ou o que a inteligência cósmica espera da gente é viver o sofrimento? Será que a forma da gente transcender o nosso karma é a punição? Olha como isso é católico tosco. Será que o que é esperado da hierarquia espiritual é o código de Hammurabi? É olho por olho, dente por dente? Então cortei seu braço na vida passada. Essa vida eu tenho que perder meu braço porque é um karma? Ou eu uso
a espiritualidade para justificar qualquer coisa do meu momento presente, porque eu não quero me responsabilizar por isso. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu atendo. Aí eu conheço a família dessa pessoa, converso com todo mundo, a gente atende, dá aula e tal. Daí tem uma questão lá que é muito assim. Ai, mas a pessoa tem muita dificuldade em fazer as coisas e ela é muito empacada, ela não quer sair do lugar e tal, 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 tal. Daí eu, é mesmo? Por quê? O que vocês acham que está acontecendo? Não, porque na vida passada ela se matou com um tiro na cabeça. Então o trauma daquela vida hoje faz com que ela não tenha dificuldade de pensar. Tá, gente, até quando a gente vai se justificar por uma coisa espiritual que talvez nem existiu e é um holograma da nossa cabeça para a gente ficar preso? Não importa o que foi a vida passada. Irrelevante. E se você foi um mestre Saint-Germain na vida passada, mas está encarnado aqui hoje? E se você matou 5.000 pessoas e está aqui hoje? Que diferença faz? Porque o processo é o aqui e o agora. A iniciação, ela nos convida a viver o presente. Todas as tradições têm em comum falar que o presente é um presente, né? O tempo de agora é o presente. Por quê? Porque é só aqui e agora que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso. Então, independente de processos que possam vir, e eu acredito que vêm sim de realidades paralelas, que interferem no nosso processo, eu acredito que sim, isso acontece. Claro que se eu fiz um monte de coisa legal e estou aqui hoje, eu tenho uma tendência a receber mais inputs vibracionais positivos do que negativo, óbvio. Por quê? Porque a espiritualidade é conquista da alma. É conquista. E, de novo, não é comprar, né? Eu vou lá, paguei R$ 5, R$ 1.000, fiz a iniciação do segundo raio. Não significa que o Kutumi vai estar lá do seu lado te intuindo, né? Se você quer conversar com o Kutumi, você tem que entrar na vibração do Kutumi. Aí ele vai se manifestar na sua vida. Estão entendendo essa diferença desse lugar? Então, não sei, será que essa pessoa que hoje nasceu assim é um impacto de uma vida passada? E se foi uma macumba que a mãe recebeu enquanto ela estava na barriga e atrapalhou o processo? E nasceu toda zoada? E se de repente era um defeito congênito porque aquela alma escolheu viver aquela experiência por algum motivo XYZ? Pô, tem tantas variáveis. E hoje em dia eu vejo que nós da espiritualidade, nós que estamos buscando a consciência, a gente ainda não passou do primeiro raio, que é trazer responsabilidade por aqui e por agora. A gente continua tentando buscar a resposta das coisas na vida passada. O meu mestre espiritual de Reiki, ele era um farsante. Eu não consigo conversar com o meu mentor espiritual hoje por causa disso. Que o mestre do Reiki, que era fajuto, tem a ver com a sua conexão espiritual? Enquanto você dá o poder para o seu mestre espiritual, fajuto, você tem uma espiritualidade fajuta. Quando você se responsabiliza e traz a consciência para você, aí beleza. Aí todo mundo quer se conectar com o seu mentor. Mas ninguém senta 2, 3, 8 horas por dia para meditar, para estudar, se conectar com o cristal. Ninguém faz banho de erva todo dia, vai se purificar, vai trabalhar uma sexualidade consciente, vai se alimentar legal, vai praticar atividade física, vai fazer o que tem que fazer no caminho da iniciação para a gente conquistar isso. Mas a culpa é do meu mestre de Reiki, que era fajuto, que não me iniciou direito. Olha que coisa louca. Então, enquanto a gente põe o poder do lado de fora e responsabiliza os outros, a gente não anda nessa iniciação. Então, se a gente for pensar a iniciação dos 7 raios, e tudo isso que a gente está falando é fraternidade branca, a gente tem que olhar para começar a olhar para a gente. Aqui perguntou, né? Como interagir de forma mais prática? Porra, vai meditar. Vai praticar a reflexão. Eu não consigo fazer isso sozinho. Vai fazer terapia. Vai fazer terapia. Eu faço terapia. É um momento em que você para olhar para você e conseguir trabalhar com o seu conteúdo humano. Porque evolução espiritual não tem nada a ver com mediunidade. Não tem nada a ver com quantidade de livros ou cursos que eu li, que eu fiz. Quantas pedras eu comprei, quantos sprays de borrifação de energia cósmica eu tenho na minha casa. Isso não é evolução espiritual, sinto muito. Evolução espiritual é nós aprendemos a lidar com o lado humano que existe dentro de nós. Pô, senti raiva daquela pessoa que me fechou no trânsito. Eu evoluo quando eu paro e reflito. Nossa, mas por que eu estou sentindo raiva por isso? E eu começo a... Nossa, mas por quê? Por que isso está me afetando? Onde está essa raiva? Qual é a necessidade dessa raiva? Quando vou saindo do inconsciente.
do inconsciente pessoal e do coletivo, eu começo a caminhar passinhos na evolução espiritual, que é consciência. E aí volta para aquela questão do fogo. Por que que o raio são chamas? Porque se representam a consciência. Estão conseguindo alinhar o raciocínio? Está ficando claro um pouquinho que a gente está trazendo e coisa e tal? Manda ver. Vamos lá. Só uma pergunta. Quando você falou que a pessoa faz macumba pra gente, ou coisa assim, fica com raiva, a responsabilidade é nossa, né? E por que, sendo que a gente não fez nada com a pessoa? Talvez deixamos fazer. Se a gente está no nosso cantinho, não, a gente está no nosso cantinho, acontece alguma coisa, a responsabilidade tem que ser nossa. Pedrão, só uma outra coisa também, Pedro, você prefere que a gente faça as perguntas assim, conforme vem, ou você prefere deixar um pouco no final para a gente conversar sobre as perguntas? O que você prefere? Não, tá bom assim, vamos construindo junto. Eu adorei a pergunta. Vamos lá. Pô, legal, né? Legal essa questão. Ó, eu fiz curso. A primeira vez que eu comecei a desconstruir esse lugar foi com um cara chamado O Herveiro, é o Adriano Camargo, que dá curso de ervas dentro da linha da Umbanda e tal. Aí a questão era essa, ervas de proteção, blá blá blá. Ele falou, gente, não importa a erva de proteção, toda macumba pega. Eu falei, você tá louco, né? Eu tenho assentamento de Exu aqui, na minha frente, tá tudo ancorado tudo, sou do candomblé, pô, beleza, fraternidade branca, ancoramento quântico, símbolo, sou canal da hierarquia, blá, blá, blá. Quero ver a macumba pegar em mim. Olha como é o lugar do ego, né? Eu tô tudo certo, tô seguindo a luz, no bem, no amor, eu tô fazendo tudo legal, né? Por que que a macumba ia pegar? E a minha proteção e a coisa toda. Beleza. Uma coisa é a seguinte, ó. Olha para a gente entender, não vou nem falar da macumba, vou falar da fragilidade do ego humano. Se eu começo a falar mal de você, você já vai sentir. A gente começa a falar mal de alguém, julgar alguém, nós estamos mandando energia negativa, a gente está fazendo um ataque espiritual para aquela pessoa. E a pessoa já vai sentir isso. Por quê? Porque no campo mental dela, ela também é uma pessoa que critica, que julga, que fala mal dos outros. Então a gente está na mesma sintonia. Então qualquer coisa negativa que eu mandar para você, você vai pegar. O que vem de cima o que vem de baixo não me atinge. Esse é um aforismo da sabedoria cósmica. Não é no lugar do julgar quem é melhor ou pior, quem está em cima e quem está embaixo. A gente está falando de vibração. São escalas. Então eu estou numa vibração de harmonia nesse momento. Se algo desarmônico vem até o meu campo, esse algo não me atinge. Porque eu estou numa outra flutuação frequencial. Nesse sentido, beleza. Mas agora, se eu estou na mesma condição vibracional, a gente troca. Essa interação pode ser positiva ou negativa, como um pensamento negativo. Uma macumba, né? Um exemplo qualquer de coisas, tal. E aí vem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte. Porra, será que é macumba mesmo? Para você fazer uma macumba com o Pai de Santo mesmo, você vai gastar 10, 15, 20, 50 mil reais. Quem vai gastar dinheiro com isso para ferrar a vida do outro, gente? Pelo amor. Quem que vocês conhecem hoje que tem 50 mil reais sobrando para vou foder com a vida daquele cara lá? Quem que vocês conhecem? Porra, ninguém tem esse dinheiro para gastar com coisa estúpida. Então hoje eu questiono, será que realmente é uma macumba, uma coisa toda? Ou será que a gente é tão frágil que o ódio que o outro nutre por nós já é o suficiente para puxar o nosso tapete? E aí é nossa responsabilidade, porque é só ver o quanto de ódio a gente carrega dentro da gente. O quanto de julgamento, o quanto de preconceito. Saca como... Quando a gente tira o objeto, vamos tirar o objeto macumba, vamos olhar o efeito das coisas. E a gente começa a olhar o que dentro de nós existe em relação a isso. E eu vou compartilhar uma vivência que eu tive. Um belo dia, fazendo uma mega meditação com a energia de Saint Germain. Nossa, eu estava nas altas frequências maravilhosas. Eu voltei da meditação assim, parecendo que era purpurina cósmica. Eu olhei para fora na janela, assim, vi uma árvore, tão linda a árvore. Falei, nossa, como a natureza é maravilhosa. Uau, sucesso. De repente eu fui voltando, cada vez mais que eu voltava para mim, comecei a ver um monte de fio de alta tensão, assim, passando no meio da árvore.
Eu olhei e falei, nossa, mas que horroroso isso. Eu falei, porra, Saint-Germain, você que é o cara da transmutação, por que você não joga um raio cósmico e transmuta esse planeta de uma vez? Olha quanta merda, maldade, horror aí. Aí o Saint-Germain aparece e fala assim, eu não tô vendo nenhuma maldade no planeta, eu não tô vendo nada. De onde eu olho, eu só vejo harmonia, beleza e evolução. Toda essa negatividade que você percebe no mundo é o que existe dentro de você. Toma essa, meu. Obrigado, Saint-Germain. Próxima vez eu vou chamar o Hilarion. Falou. Esse é o mestre ascensionado. É voadora com os dois pés. Porque é minha responsabilidade. Se eu estou enxergando maldade no mundo, é porque essa maldade existe dentro de mim. Mas eu sou uma pessoa tão boa. Então se observa na vida. Volta para o espelho. Se observa na vida. A gente vai encontrar os nossos pontos falhos. E se a gente acha que não tem nenhum ponto falho, olha aí onde está o ponto falho. A arrogância, a presunção de achar que a gente já está pronto. A iniciação é o primeiro passo, é o começo da iniciação. E eu falo isso porque eu fui a pessoa mais arrogante, presunçosa e imbecil que eu conheço na minha vida, sou eu. Porque quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer curso da Ayurveda, eu já via coisa, falava com Eteus, com Baal, foi indo. Com 20 anos, então, nossa senhora, ninguém me segurava. Memória cósmica baixando aqui, dando palestra, todo mundo me chamando para falar em tudo quanto é lugar, beleza, mas eu não sabia lidar com essa energia. Então foi um impacto destrutivo. Muito louco, né? Porque não adianta você ter informação, canal, espiritualidade, nada disso significa que você é evoluído. Aquele ateu que está ali pode chegar lá em cima antes da gente, mesmo sem acreditar em nada. Porque é irrelevante se você acredita no Exu, se acredita em Deus, se acredita em alguma coisa. Você pode acreditar em tudo. Quantos vovozinha que trabalham em centro espírita ou fazem a caridade vão morrer, vão para o umbral? Praticamente todas. Por quê? Porque não adianta nada fazer para o outro e não fazer por si mesmo. O que adianta eu falar sobre o perdão se eu sou incapaz de perdoar alguém? Ensinei milhões de pessoas sobre o valor do perdão. Tá aí, você praticou quanto de perdão? Olha como a evolução espiritual é um holograma gigantesco. Porque não convida a gente a evoluir. E aí volta lá Platão. Isso está te levando para dentro de você ou está te levando para fora de você? E olha como no final das contas a nossa realidade se projeta sempre externamente. Para que a gente acende a vela roxa para o Saint-Germain? Igual na Umbanda. Não, você tem que acender a vela preta para o Exu. Tá, você acha que na África, 500 anos atrás, tinha tinta para pôr na vela? Ah, se você acende a vela preta, se não é vela preta, o Exu não vai reconhecer que é dele. Tá, então o seu Exu é um burro, retardado, que não sabe entender. Não, essa energia é para mim, né? Olha só, você acha que vai se guiar pela cor da vela? Ou pela intenção que está naquela vela? E aí eu questiono, será que precisa da vela? Ah, é a vela do meu anjo da guarda. Beleza, você vai lá, acende sua vela de anjo da guarda, achando que está se protegendo. Faz todo ancoramento, oração, decretos, manta da fraternidade branca. Nossa, agora eu estou protegido. Beleza. Você sai da porta da sua casa, pisa num cocô. Aí você xinga, puta que pariu, esse vizinho desgraçado, esse cachorro do inferno, não sei o que lá. Aonde foi sua proteção, gente? Já sumiu. Porque a gente abriu a brecha no nosso campo vibracional. Outra coisa, tô aqui firme e forte, entro no elevador do shopping, sei lá. Nossa, mas que bolso horrível, amarelo, com vestido verde, pelo amor de Deus. Acho que essa mulher acha que é o quê? Uma salada? Pronto, julgou, entrou no campo. Isso é um ataque espiritual, gente. A energia vai e volta. Por isso que é responsabilizar pelo nosso processo. Aí amanhã essa mulher sofre um efeito energético negativo. Ela vai numa umbanda, começa a se limpar, começa a fazer passe reiki, tudo que é energia negativa que está em cima dela, que foi a gente que mandou no julgamento, volta. Aí, pô, tô passando mal hoje. Acho que foi aquele bife que eu comi, né? Devia estar meio estragado aquele peixe. E isso, culpa o externo mesmo. Não precisa se responsabilizar. Entende o lugar de se responsabilizar pela coisa? Então, quando a gente observa a rede magnética do universo, que está acontecendo assim, ó, o tempo inteiro, a evolução está dentro de nós. É o nosso processo. Então, eu amo os 7 raios. 7 raios, ridículo, né? Eu amo todos os raios. Hoje em dia, a gente já tem acesso a 144 frequências vibracionais, mas a humanidade continua empacada nessa energia dos 7 raios. Mas, enfim,
Por quê? Porque a ideia dos raios ensina a gente a desenvolver a virtude dentro de nós. Quando a gente para olhar para aquilo, a gente refletir, mergulhar naquilo, internamente. Pensar, quinto raio, que é bem difícil de trabalhar com ele, é o raio da verdade. O que significa verdade? Existe uma verdade? Se o próprio universo, a fonte primordial, ela é infinita, como é que a gente pode pegar uma coisa e, isso é verdade? Definir algo, a gente tem que estagnar algo. Por quê? Pela nossa necessidade de controle e poder pelaquela coisa. Quando eu chego para vocês e afirmo, isso é a verdade, eu estou querendo exercer o meu poder desmedido. Olha que louco. Então, quando a gente olha para qualquer aspecto, a gente entende que ele é mutável. Então, o que eu entendo como verdade hoje é só uma partícula de consciência, porque eu percebo o meu universo de acordo com o que existe dentro da minha consciência. Ontem, na aula dos raios, eu dei um exemplo que aconteceu na prática. Eu e minha companheira, minha esposa, a gente estava aqui sentado, a gente está bolando, inclusive amanhã vai ter esse workshop. A gente estava aqui refletindo sobre o workshop que a gente vai dar amanhã e tal. Aí a questão foi muito legal. A gente tinha a mesma entidade ali, canalizando. Nós dois, cada um estava puxando uma parte da consciência. Então ela ia lá, falava um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. E eu falava, puta, então, eu sabia que era uma captação, mas eu brigando com aquela informação, porque eu, Pedro, humano, via de uma forma diferente, ou tinha dificuldade de assimilar aquela verdade. Beleza. Aí daqui a pouco, eu estava lá na canalização. Então, porque assim. Era a mesma entidade que estava ali parado, presente, mandando energia para nós dois. Só que o que acontecia? Dentro do meu consciente, Pedro, eu conseguia captar uma parte daquilo. A Julai conseguia captar outra parte disso. Então, olha como é interessante. A mesma informação, a mesma verdade estava sendo manifestada ali, mas cada um estava conseguindo perceber parte daquela realidade. E a gente volta para o exemplo do elefante, né? Pega um monte de cego numa sala escura e pede para eles descreverem um elefante. Cada um vai trazer uma perspectiva do que é o elefante. Estamos conseguindo acompanhar o raciocínio? Está fazendo algum sentido o que a gente está falando? Beleza. Alguém gostaria de perguntar, comentar alguma coisa? Sem dúvidas aqui. Pode perguntar, né? Não, pode. Eu vou fazer. Carlos. Carlos, Pode falar. Está aberto? Tá aberto. Então, Pedro, tem uma ordem, afinal, você falou, poxa, vai pensar no raio rosa, se você nem passou pelo azul, tem uma ordem, apesar de ser uma coisa que vem de dentro, apesar de ser coisa interna, existe um processo autopedagógico para que você possa dar os passos ou não? Puta, que pergunta fantástica. Olha, a meu ver, arquetipicamente, nós temos tudo dentro de nós. Pedagogicamente, é uma sequência. Então, vamos pensar. Tá, a capacidade de amar é intrínseca à existência, certo? Uma força consciente que nos leva à ascensão é intrínseca. Todo mundo busca progredir de uma forma ou de outra. A integração, a transmutação, tudo isso faz parte dentro de nós. Então, todos nós temos esses princípios vibracionais dentro de nós. Agora, quando a gente observa os 7 raios como uma escola. Então, vamos lá. Primeiro raio, um dos atributos, fé. Se eu não tenho fé, se eu não consigo trabalhar isso dentro de mim, é a primeira etapa. O que adianta eu querer desenvolver outra coisa se eu não acredito em mim? Então, é o princípio. Se eu não tenho a força de vontade divina, se eu não consigo manifestar a minha vontade no mundo, que é o primeiro princípio, como é que eu vou amar o outro se eu não tenho nem essa vontade? Então, se a gente vai pensar em termos pedagógicos, existe uma ordenação dentro do processo. Primeiro raio ainda, a ordem, disciplina. Se eu não consigo parar e estruturar o meu ser disciplinadamente, eu fico à mercê dos impulsos, das impulsividades. Se eu estou à mercê das impulsividades, eu não consigo chegar na sabedoria. Vamos pegar um exemplo astrológico para isso. A gente está agora no signo de Escorpião.
O escorpião, ele vai trabalhando o quê? As nossas sombras. Olha como está todo mundo cagado esse mês de novembro, começou final de passado, parece que está pior do que em junho, e gente, como cada dia que passa parece que está pior. Obviamente, porque o Sol está reverberando num ponto interno nosso que é como andam as nossas sombras internas? Como é que estão as nossas dores, nosso sofrimento, a nossa inconsequência, a nossa incoerência, nosso processo? Então, se eu não consigo lidar e trabalhar, movimentar isso, isso vai se pressurizando dentro de nós. Então, beleza, a gente está nesse ponto. Porque qual que é a ideia do escorpião? É trazer toda a nossa força instintiva. A gente conseguir olhar para tudo que está torto para a gente conseguir corrigir conscientemente. Depois o Sol vai entrar em Sagitário. Sagitário são 4 patas de animal e uma cabeça humana. Ali é justamente eu desenvolver o enigma da esfinge, que é o seguinte, é você conseguir trabalhar todo o seu lado instintivo, impulsivo, pulsional, e levar isso para a consciência. Por isso que o Sagitário representa a mente consciente, conseguindo dominar a matéria, o lado animal, o instinto, a impulsividade, blá, 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 blá. Quando eu transcendo isso, Sagitário é a flecha, ele tem a visão, é óbvio que quando você compreende o seu instinto, você tem a visão clara de onde você vai direcionar suas forças. E aí é a flecha que Sagitário atira em cima da montanha. A montanha é Capricórnio. Então aí eu faço o esforço de subir a minha montanha, ou seja, atingir o cume do meu processo, dentro daquilo que eu estou vivendo. Então, estou trazendo formas distintas para observar o mesmo princípio da iniciação. Se eu não consigo ordenar o meu ser, se eu não consigo trabalhar com minhas impulsividades, meus instintos, aquilo que me leva a me perder de mim, do meu caminho, eu não entro no segundo raio, que é a manifestação dessa sabedoria. Um exemplo simples, todo mundo sabe que não pode comer muito açúcar. O que me impede de comer o açúcar? Conhecer isso é o conhecimento, mas esse conhecimento vira sabedoria, que é o segundo raio, é a prática do princípio. Então, o que me impede de fazer isso? É que eu não consigo me controlar. Então, eu não consigo sair do primeiro raio. Aí eu consigo. E eu estou aplicando aqui a disciplina, a sabedoria, a minha vida, estou começando a pôr cada um desses princípios vibracionais no meu processo, tal, estou entrando na sabedoria divina. Kutumi, Mestre Lanto, Jofiel e Constância, Cassiopeia e Minerva, não tem nada de ver com isso. É você. Vou acender lá, velhinha dourada, 7 dias na semana para eu ancorar a energia de Cassiopeia e Minerva, que são os Elohims da criação da sabedoria para manifestar isso. Tá vendo como a gente quer comprar? Ô, me mandou pizza aí. Vai você fazer sua pizza, rapaz. Entende? Então vamos arregaçar a manga, vamos fazer o processo acontecer. Sair do lugar da terceirização. Então, entende? Primeiro raio, daí segundo raio. Quando eu entro no estado de começar a comungar com a minha sabedoria, que é interna, com o que eu vou me identificar ali? Com amor. Porque aí no terceiro raio é onde eu começo a me conectar com os outros. E aí eu vou começar a desenvolver o patamar do amor interno. Esse amor não é, vem cá que eu amo. Mas eu sou uma pessoa que ama tanto. A gente não está falando do amor-sentimento, a gente está falando do amor-harmonia. É o quanto eu estou harmônico comigo mesmo. É a própria face do mestre. Por que todos os mestres ascensionados são bonitos nas fotos? Porque os pitopsicógrafos, que são os caras que têm a mediunidade de ver e desenhar, eles estão diante de uma face da harmonia. Por isso que todos os mestres, anjos, arcanjos, tudo é lindo nas captações. Porque é a face harmônica do terceiro raio. É o ser que já se integrou com a harmonia. Quando eu me integro com a harmonia que existe dentro de mim, eu preciso trabalhar o que é desarmônico dentro de mim. Quando eu vou conseguindo compreender e trabalhar com a minha desarmonia, automaticamente eu começo no quarto raio, eu entro na energia de uma ascensão que passa pela pureza. É a purificação, aí entra o templo de Luxor e tudo mais. Serafis Bey representa a iniciação. O templo de Luxor, você chega lá, o que o Serafis chega e fala? Ele questiona você, o que tem de errado com você? E ele vai ficar perguntando até você conseguir compreender todos os pontos que estão errados dentro de você. Quando você compreende o que está errado, você vai para o quinto raio. Agora você vai perceber o que é verdadeiro dentro de você.
Quando você compreende que é verdadeiramente você, você percebe que não existe mais diferença entre você e o mundo, você e o outro. Aí você está no sexto raio. Essa dedicação, essa integração do sexto raio, quando você se funde ao todo. Então você começa a sair da individualidade e entrar, segundo Jung, na individuação. E aí um sétimo princípio é quando você transmuta a qualquer condição. Aí você está transmutando realmente. E aí a gente entra no mais elevado, que é perdão e tudo isso. Aí a gente vai... Tudo isso é precipitação, é trabalhando a energia aqui. Depois disso a gente entra numa esfera de oitavo raio, que é o raio branco também da consciência, onde a gente começa a integrar a existência física com a consciência extrafísica, real. Nono raio, rosa-violeta, a beleza divina. Quando eu entro na beleza divina, é onde eu estou operando 100% com o meu coração. Cabalisticamente, Tiferet, que é a sefira do coração, inclusive é o número 6 que rege aí essa energia, se eu não me engano é a estrutura do ano que vem, virtude, a gente vai trabalhar as virtudes, cara, divina. A beleza divina, o quão você expressa a beleza divina. Quão próximo você é de tudo isso. Quando a gente absorve, compreende isso e começa a trabalhar, a gente entra numa outra esfera, 10º raio dourado. A gente entra numa transmutação a nível cósmico, porque eu começo a dissipar miasmas e processos, todos relacionados àquilo que a gente está falando de alma. Uma realidade paralela, uma vida passada. E aí vai indo. Quando eu começo a transmutar isso, eu entro no raio 11, e aí que é a união dos raios gêmeos, Mestra Sura ajudando a coordenar a reintegração dessas realidades paralelas. Aí eu entro no raio 12, que faz a síntese de tudo isso. E aí segue a história, né, dos raios como o protocolo de alma e da consciência e tal. Então eu vejo que existe uma ordem, existe uma lei, embora eu acredite que todos esses princípios existam dentro de nós. Respondido? Estava no mudo, pode falar. Agora tá. Agora tá limitado. Bem respondido, Pedro. Muito obrigado, viu? Achei. Ô Pedro, só um ponto que eu fiquei, mas isso daí esse fluxo é contínuo, né? Então, ele vai se aplicar para o açúcar, vai se aplicar para a fechada no trânsito, vai se aplicar para tudo na nossa vida, né? Podia se aplicar a tudo menos para açúcar, né? Fala sério, né, gente? Não, é uma questão de prática, né? É uma questão de prática. Então, falando nessa questão de prática, aí a gente tem a divisão entre o processo evolutivo do Oriente para o Ocidente, no desenvolvimento das raças raízes do planeta Terra. Qual que é a dificuldade hoje que a gente tem de se conectar espiritualmente? É que a gente não tem a vontade de se dedicar o suficiente. A nossa sociedade é a sociedade do ter e não do ser. Então a gente pega lá, vamos pensar, o princípio da Índia, o Egito, os templos iniciáticos gregos. As pessoas dedicavam sua vida inteira ao processo de reconexão de alma. Hoje a gente vai, sei lá, uma vez por semana ir na casa do Dr. Godenberg, tomar um passe, eu ouvir um bate-papo, de vez em quando acendo uma velhinha quando eu estou precisando de ajuda, e deu. E eu acho que eu estou evoluindo pra cacete porque eu estou fazendo isso. Então, é muito isso. Vamos pensar que é igual atividade física, igual aprender um idioma. Quanto mais você se expor ao idioma, mais você vai aprender. Então, é a mesma coisa. Hoje em dia, a gente tem esse estigma esquisito de que o mínimo é o suficiente. Então, eu vou lá, acordo de manhã, faço meu ancoramento, medito 5 minutos, e eu acho que eu estou aqui desenvolvendo a minha espiritualidade pra caramba, que eu estou mó bem. Então, o desenvolvimento espiritual ele é relativo à dedicação que a gente implica naquilo. Igual qualquer coisa na vida, né? Se eu quero aprender um outro idioma, eu falo meia hora por dia, eu vou aprender nessa velocidade. Se eu pratico 2 horas por dia, eu estou multiplicando por 4 o tempo que eu vou ter essa assimilação. E por aí vai. Então, para o nosso despertar energético espiritual é igual. Quanto tempo eu dedico do meu dia a dia para o que realmente importa? E aí, olha que difícil de fazer esse nosso diagrama do tempo com a nossa vida na matéria, no cotidiano, essa coisa toda. Que a estrutura social foi criada hoje para que a gente fique preso ao conceito do ter e não do ser. Então a gente só corre atrás do dinheiro, só corre atrás das coisas e tal, e fica numa espiral
aprisionado nisso, que faz com que a gente não tenha... Pode continuar? Travou um pouquinho, Pedro. Oi, oi. Oi, voltou. Beleza. Aonde que a gente parou, então? Cortou o finalzinho, Pedro. Da dedicação. A dedicação, dedicação, na Dedicação prática, proporcional dedicação. relativa à sociedade. Estava comparando com Foi uma pegadinha. Foi 30 uma minutos pegadinha. primeiro. Agora que todo mundo já sabe, ninguém mais tem desculpa para não fazer, né? Ah, dedicação à nossa prática, o empenho na nossa construção. Beleza. Bom, a gente estava falando nessa questão da migração, né? Da forma de evolução do Oriente para o Ocidente, e aí essa construção da nossa sociedade hoje como o valor estar no ter e não no ser. E aí o quanto do nosso dia a dia a gente dedica a cada uma desse tipo de função e tudo isso. Por isso, justamente por esses paradigmas do nosso processo, que amanhã a gente vai ter um workshop muito 10 chamado Dinheiro e Espiritualidade. Vai ser um workshop que a gente vai oferecer para todo mundo. 100% só chegar e participar. Gratuito, total, blá, 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 blá. Se vocês quiserem, tiverem interesse em participar, eu mando para a Bimba o link do workshop, essa coisa toda, para todo mundo poder participar se quiser. A gente começa às 14h. Eu acho que deve durar umas 5 horas de bate-papo louco, porque sou eu e mais 2 pessoas que vamos construir aí. Falando tanto da parte da energia, daí vamos falar toda a questão das crenças limitantes em relação ao dinheiro, prosperidade, essa construção toda. Junto com a gente tem um cara que ele é especialista no mercado financeiro, tudo isso. Então vai trazer vários pontos de expansão da consciência, do entendimento disso, para a gente desmistificar e rompendo e mexendo essas coisas todas. No finalzinho a gente vai fazer meditação de limpeza de pactos de pobreza, chip, nhaca, miasma, blá, 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 blá. Vamos trabalhar tudão. E ainda no final de tudo, lá para o fim, depois do intervalo, a gente ainda vai fazer uma apresentação, uma exposição de uma forma para quem quiser começar investindo, trabalhando o seu dinheiro, fazendo a coisa funcionar direito, sabe? Então, tipo, estamos criando um tudo, assim, do espiritual ao material. E justamente a gente vai trabalhar em cima de uma consciência de que a evolução, ela está aqui para ser vivida na matéria. O próprio Saint-Germain sempre ensinou isso. Você quer ascensionar, você tem que dominar a matéria. É aqui a evolução, gente. Não adianta a gente ficar meditando e viajando em 10D com nossos mentores espirituais, passeando de nave por aí, se aqui a gente continua uma pessoa que precisa ser ajustada. Então é aqui a evolução. Aqui, 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 aqui. Very good. Oi, Pedro. Então, Oi. a gente sempre aqui na casa, né, a gente vê, por exemplo, astrologia, como será o ano de 2022, né, que o próprio planeta regente. Tem também, a gente traz os nossos compromissos, já firmamos lá como é que a gente vai agir aqui, nem sempre a gente cumpre. É isso mesmo? Né? É a pergunta minha, é isso mesmo? A gente já traz o que a gente vai vivenciar e como lidar com tudo isso. Esses terapeutas, eles nos ajudam da seguinte forma, mostrando para nós um caminho, né? Astrologia ou numerologia. Tem algum fundamento? Uhum. Ó, eu não acredito em, vamos dizer, um destino pré-estabelecido literalmente. Eu acredito que exista um caminho a ser seguido. Quando a gente pensa em livre-arbítrio, eu não acredito nele no sentido de, eu escolho o que eu quero. Eu tenho que passar por uma situação. O livre-arbítrio se aplica em como eu vou passar por essa situação. Exemplo, co-criei uma realidade em que alguém bateu no meu carro. Tá bom, eu posso escolher como eu vou passar por isso. Eu vou xingar, vou brigar, vou amaldiçoar a pessoa? Não vai fazer com que meu carro desbata. Então eu posso escolher viver aquela situação
tentando compreender e trabalhar a harmonia dentro de mim ou não. Tudo isso vai compondo a ação e reação e ressonância que vai co-criando a nossa realidade. Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, isso vai co-criando a nossa realidade. Beleza. Então, eu questiono essa coisa de... Então, né, tem um caminho, tem um lugar para ir e tudo mais. Agora, quanto à astrologia, a influência do ano e tudo mais, eu acredito muito, muito, muito nisso. Por quê? Porque são influências vibracionais. Quando a gente entende que tudo vibra, tudo exerce uma influência. Pode ser harmônica, pode ser desarmônica. Então, existe uma matemática cósmica que codificou padrões vibracionais, que a gente chama de planetas na astrologia. Na numerologia, os números, eles têm uma frequência, tem um som. O nosso nome, cada letra é um mantra, um padrão de vibração. Então, tudo é vibração no universo. Então, coisas como astrologia, numerologia, tudo imitem vibração. A bimba, quando vai fazer o radiestesia, medir lá, ela está captando o campo mnemônico, ela está captando os estímulos vibracionais que vêm desses subcampos da dimensão. Então, tudo isso está presente, tudo isso é presente, tudo isso influencia. Por que que é legal saber essas coisas? Eu também trabalho com astrologia, numerologia, essas paradas todas, né? Que eu encontrei de importante ali? Eu vejo que, imagina uma boia, você joga no mar, a boia está lá. De repente, vem uma onda, leva a boia para cá. Aí a maré puxa a boia para cá. Aí bate o vento, a boia vai para lá. Aí passa um barco, a boia vai para cá. Aí acontece qualquer coisa, a boia vai para lá. Isso, a boia somos nós. Se nós estamos inconscientes do nosso processo, a gente é essa boia que vai sendo levada para lá e para cá por qualquer influência que está acontecendo. Agora, quando eu começo a fazer o meu trabalho de me conscientizar e trabalhar a minha estrutura, o meu ser, o meu cerne, é como se eu colocasse um volante e um motorzinho nessa boia. Tá vindo a onda que vai me levar para lá. Mas o meu caminho não é para lá. Você direciona a boia. E você começa a ter as rédeas do seu próprio processo. Então eu vejo que a astrologia e outras mancias são muito legais para nos ajudar a nos direcionar. Mas eu não acredito na previsão exatamente. Vamos dizer, um tarô. Eu jogo tarô, mas é o tarô consciencial. O que você está vibrando hoje? E por consequência, essa vibração, o que isso vai co-criar na sua realidade futura? Então, quando a gente começa a pegar esses valores simbólicos que interferem na humanidade, todo mundo humano está vibrando. Por que final do ano é sempre um caos? E você falou uma coisa muito legal que eu não faria jamais. Já fiz muito, mas eu não faria mais. Eu fiz as minhas cartas de intenção para esse ano, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou me comprometer. A gente é ser humano, gente. Não dá. Quando a gente firma esse contrato, a gente está firmando um contrato com Cronos, Saturno, é tempo. Aí está chegando o final do ano, a gente não está conseguindo pensa a pressão que fica nisso. Então hoje eu vejo que a gente tem que construir as coisas, sim, óbvio, a gente tem que saber o que a gente quer. Volta para o primeiro raio, vontade divina. Qual que é a sua vontade? Qual que é a divindade que se manifesta dentro de você para onde você quer ir? O que faz sentido para você no aqui e no agora? O que você é capaz de fazer? Não adianta eu querer pôr um objetivo de, que eu não vou conseguir fazer. Tem todos os processos da instância psíquica, da plasticidade neural, que tem toda uma forma inteligente da gente traçar os nossos objetivos e as nossas metas. Porque senão a gente olha para uma coisa que a gente não consegue fazer e a gente nem sai do lugar. Então a gente começa a ativar auto-boicotes internos que faz com que a gente não saia para conquistar o nosso objetivo. Então tem toda uma estratégia para ser feito isso. Um passo de cada vez, um passo de cada vez, um passo de cada vez. Então eu acredito sim que tem esse tipo de coisa. Eu e minha parceira, Julai, a gente está abrindo como é que chama isso? Uma leitura pessoal da numerologia e astrologia pessoal para o ano que vem. Por quê? Porque se você entende como é que é a sua energia, como é que ela vai vibrar no ano que vem, quais são as tendências, quais são os desafios, você consegue conscientemente dirigir a sua boia para se firmar naquilo que você
que o fluxo vai cobrar de você? Porque eu entendo todos esses estímulos como engrenagens cósmicas, que vão movimentando o jogo evolutivo. Embora a gente tenha nosso processo pessoal a ser desenvolvido, cada momento tem uma ênfase. Exemplo, nós estamos no ano de Vênus. Então, a força de Vênus está influenciando todo mundo com muito mais intensidade. Então, a gente vai ter que olhar para os nossos relacionamentos, a gente vai ter que olhar para o nosso amor, alto amor, os nossos valores, a gente vai ter que revisitar nossas finanças, o nosso financeiro, nosso ganhar dinheiro, nosso trabalho, nossa profissão esse ano. A gente vai ter que olhar para tudo isso. Vai até março do ano que vem. Aí a gente vai entrar em Mercúrio. Quando entrar em Mercúrio, aí vamos ter que, como humanidade, rever a nossa comunicação, a nossa mente, o que a gente fala, o que a gente expressa, o que a gente sintoniza mentalmente. Então, são revisões que o universo vai propondo a fim de levar todo mundo para um gradiente mais equilibrado. O problema é que, como nós estamos tão desconexos do que é divino dentro de nós, a gente se deixa levar pela massa do inconsciente coletivo. Exemplo, quantas pessoas ficaram com medo nesse troço de pandemia e tudo mais? Todo mundo que entrou na neura, no medo, acaba nutrindo e sendo dominado pelo inconsciente coletivo, pela massa da coisa toda. Então, isso tudo que é muito complexo. E aí volta, pô, por que a macumba me apegou? Porque a gente está preso no mesmo inconsciente coletivo. Quando eu consigo ir fazendo o meu trabalho interno, me destacando gradativamente desse fluxo vibracional, aí sim eu vou construindo os processos internamente para algo que a gente visualiza como sendo a harmonia. Então é tudo uma construção. O que mais, gente? Tem mais, acho que mais 15 minutinhos aí. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, mais algum assunto? É 15 minutinhos que a gente tem, né? 15 para as 10, é isso? Uhum. Isso aí. Mais 15 minutos. Beleza. Ninguém, gente. Bom, o que mais de coisas... Como é que ele se inscreve, né? Fala mais sobre o workshop, Pedro. Eu mandei no seu É WhatsApp. gratuito. Falar do quê? Do workshop de amanhã? Isso, Pedro. Tá. Então vamos lá. Amanhã nós vamos fazer um workshop sobre dinheiro e espiritualidade. Como trabalhar a energia de prosperidade e tudo isso. Porque o que a gente começou a perceber? Uma dificuldade muito grande em lidar com o dinheiro e a energia da matéria. Quando a gente começou a cavucar na iniciação, que é a investigação, o cutucar, a voadora, a gente começou a perceber o que tinha por trás dos bastidores. Pô, o quanto a gente não sente medo de não ter dinheiro, então a gente não se arrisca, a gente não sai do lugar. Eu sou infeliz pra caramba na minha profissão e não vou atrás de outra coisa porque eu tenho medo de fazer qualquer coisa. Então a gente começou a ver como existem uma série de informações que estão introjetadas na nossa consciência que faz com que a gente não tenha uma relação boa com o dinheiro. Não importa qual que é a sua área, qual que é a sua profissão, é irrelevante. Então a gente não lida bem com a energia dinheiro, que não é boa nem ruim, ela é neutra. Dinheiro é um potencializador de caráter. Se você é uma pessoa muito boa sem dinheiro, quando você virar uma pessoa boa com muito dinheiro, você vai fazer muito mais coisa boa. Se você é uma pessoa ruim sem dinheiro, quando você tiver muito dinheiro, você vai continuar, a tendência é você continuar sendo uma pessoa muito ruim. E, né? Então é tipo olhar para tudo isso e desconstruindo. Por quê? Porque entendendo essa mecânica do inconsciente coletivo, a gente fica muito vinculado e preso ao aspecto negativo da prosperidade, do dinheiro, do ganho, do lucro e tudo isso. Então a gente fica preso, atado. E como a gente não tem uma educação financeira decente, a gente não tem noção nenhuma, a gente não sabe como usar e lidar com o nosso dinheiro de forma inteligente. Então a gente vai lidando com o dinheiro como uma bola de neve e a gente fica preso numa realidade infeliz na nossa vida por conta do dinheiro. Então a ideia de trazer um especialista financeiro, um especialista em comunicação e no processo interno, tudo isso, é a gente olhar para vários desses pontos para a gente ir lapidando, reformulando, desconstruindo essa nossa forma de ver, para que a gente abra espaço realmente para algo diferente. Então a ideia do trabalho é mais ou menos essa. Vai ser um bate-papo que a gente está se propondo a fazer 100% gratuito. Eu imagino que vai levar umas 5 horas esse bate-papo. Só cabem 100 pessoas, que é o quanto cabe no meu Zoom aqui. Então, as 100 primeiras pessoas que chegarem
vai estar valendo ali e tudo mais. Então a ideia é a gente seguir com isso. Vai ficar gravado, beleza, para quem não conseguir acessar na hora, essa coisa toda, e a gente vai partilhar isso. A gente também está escrevendo alguns textinhos para ajudar o pessoal nas suas reflexões, nas suas organizações financeiras, tudo isso. E a gente também já vai trazer uma forma para quem sente que tem um dinheirinho e que percebe que está perdendo dinheiro, deixando ele parado ali, a gente vai mostrar alguma alternativa para começar a mexer na energia do seu dinheiro, para começar a entrar num fluxo de abundância e prosperidade, que nada mais é do que um estado psíquico. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, do ponto de vista da energia, da espiritualidade e principalmente da matéria, como lidar e cuidar disso aqui no agora. Então, essa é a proposta do nosso workshop, do nosso bate-papo e tal. Aberto para todo mundo. A gente tem percebido, como eu tenho estudado loucamente essa parada de mercado financeiro, enfim, eu vou falar lá amanhã um pouco do porquê dessas coisas todas, tem aberto tantas portas. Lembra aquela coisa da verdade e das perspectivas? Quando você expande a sua consciência para perceber que existem outras possibilidades de trabalhar com a coisa toda, nossa, o fluxo muda. E você se transforma, e a sua vida se transforma. Então, hoje nós estamos justamente onde nós nos colocamos. Voltando àquele lugar de nós nos responsabilizarmos pelo nosso caminho, né? Então, e se eu quero alguma coisa diferente para mim, eu tenho que fazer algo diferente, né? A maior ilusão do homem é achar que amanhã vai ter uma coisa diferente se você faz hoje a mesma coisa que você fez ontem. Né? Se eu não me engano, foi o Einstein que trouxe esse aforismo aí para o nosso processo reflexivo. Não, Pedro, eu, assim, por acaso, acontece assim as coisas para mim. Eu abro o celular, aparece um vídeo, e aí eu assisto o vídeo e um rapaz estava falando sobre isso. Eu não esqueci o nome dele. Ele estava falando da pobreza, que por que a sua vida, a sua situação financeira não está boa? Olha, tem uns exemplos, e aí ele fala assim, sabe aquela pessoa que abre a porta e fala assim, resolveu visitar os pobres? Ai, meu Deus, né? Aí cria uma espécie de mantra que você fala, é pobre, é casa de pobre, viu? não repara. Não repara. Aí eu acabei assistindo o vídeo dele, né? Achei muito fantástico. É isso mesmo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu vi uma mãozinha se mexendo ali. Eu quero fazer uma observação. Eu trabalho no mercado financeiro há muito tempo. E algo para compartilhar, e acho que é legal você falar amanhã, e que faz muita conexão com o que você falou hoje, que é o primeiro raio, da responsabilidade. E a realidade que eu vejo é que as pessoas culpam os outros pelo seu fracasso financeiro e não querem se responsabilizar e aprender como lidar com o dinheiro. E assim, eu percebo que quando eu vou explicar alguma coisa, a pessoa, mas eu não sei. Mas eu não quero saber. Mas é chato. Né? Então, é o que eu mais ouço. Não é da minha área. Né? Então, assim, é muito complicado, porque eu não posso tomar responsabilidade da decisão do outro. A decisão é de quem está com o dinheiro na mão. Não é minha. Eu posso apontar caminhos, mas a pessoa tem que escolher. E tem que entender e querer entender e aprender sobre. Então, isso que eu queria compartilhar. Legal, genial, maravilhoso. Por isso que a gente vai falar disso mascarado de espiritualidade. Eu vou começar falando de energia, espiritualidade, porque o público é esse, o público dos malucos, né? Nós. Então, vamos começar falando assim, trazendo todo mundo, consciência espiritual, não sei o que lá, e aos pouquinhos a gente vai entrando no assunto. E, cara, eu ressoo muito com isso, porque essa sempre foi a minha questão. Nossa, eu não tenho saco de aprender sobre isso. Mas que preguiça. Mas vai dar trabalho. Mas não sei, mas vai, não vai. E aí a equipe espiritual cobrando. Vai aprender essa bodega, vai aprender essa bodega. Eu, enrolando. Agora que eu comecei, agora eu tô entendendo o que eles estavam querendo dizer. Que é justamente isso, perspectiva. Então, sim, a ideia é a gente caminhar um passinho de cada vez lá na coisa toda. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas legal, gratidão pela dica aí da coisa toda. Só ontem o pessoal perguntou, né, o que mais que a gente vai inventar de interessante aí, o que está rolando, de cursos, atividades e esses processos todos. Então, só queria compartilhar com vocês, não sei se vocês têm interesse em continuar os estudos de vocês, buscando, se identificaram com o nosso bate-papo ou algo do tipo, mas enfim, o que a gente tem aí por enquanto que está rolando.
Às quartas-feiras, nós temos um grupo de estudo sobre as hierarquias espirituais. No caso, esse trabalho sou eu, junto com o Jorge Monteiro, que é meu parceirão nessa parada aí. Ele tem a habilidade de pictopsicografia. Então, ele vê e desenha as entidades espirituais. Então, o que a gente está fazendo? Eu fiz a junção de 2 cursos que eu já dava faz tempo, que um é das hierarquias e outro de entidades espirituais. Então, a cada encontro, nós vamos conversando sobre as entidades espirituais. Então, por exemplo, sei lá, hoje a gente vai falar sobre o Tranca-Ruas, por exemplo. Aí, não, semana que vem a gente vai falar sobre, sei lá, o Saint-Germain. No outro a gente vai falar sobre Pitágoras. No outro a gente vai falar sobre o Comandante Estelar. Na outra a gente vai falar o que são os Melquisedeques. No outro a gente vai falando blá, 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 blá. Então, assim, a gente está formando um grupo de estudo para a gente trazer o entendimento das entidades, buscando canalizar, conectar, trazer a expressão delas para o que elas estão visualizando do processo de evolução hoje, sem a dogmatização do inferno das religiões. Então, a gente está tentando entrar nesse lugar aí. Beleza? Então, começou agora, já tem uns 3 encontros, mas não tem problema, é um grupo de estudo, ele é aberto, todo mundo pode entrar a hora que quiser, não tem fim. Só tem começo, a gente vai seguindo. Até a hora que a galera fala, olha, vamos mudar a proposta, ou tal. Então a gente vai seguindo, e a ideia é justamente essa. É às quartas-feiras, qualquer coisa, eu vou deixar aí os contatinhos e blá, 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 para quem sentir de dar uma pesquisada mais lá. E no ano que vem, por enquanto que já tem preparado para quem está sentindo o chamado de reintegração com as linhas espirituais da esquerda, os nossos guardiões, a linha de Exu, a linha de Pombagira e tudo isso, vai ter um projeto novo aí, que é o Projeto Esfera, com o curso 777, para a gente entender e trabalhar e formar o fundamento da nossa esquerda, ancorar os nossos guardiões de proteção, caminhos, essa parte toda e tal. Então, por enquanto, são essas as propostas que estão em aberto por aí. Very good? Né? Isso. O curso, isso, dos Exus vão ser as segundas. Tá bom. Bom, Pedro, vamos encerrando, faltam 6 minutinhos. Gratidão pela sua presença. Obrigada de coração. Deu para se divertir minimamente, gente? Oi? Deu para se divertir minimamente? Que bom. Pareceu muita coisa. Que bom, axé. A ideia é partilhar. Gratidão aí o convite, a coisa toda. E vamos que vamos, né? Vai dar para voltar para casa com algumas coisas para refletir, né? Muito legal mesmo. Gratidão, Pedro. Que bom, axé. Que bom, que bom. Eu vou finalizando aqui, eu já vou subir esse videozinho para o YouTube. E assim que ele estiver disponível, eu mando o link para vocês, se quiser partilhar com o pessoal também, quem quiser ouvir de novo, quem não esteve presente aqui hoje também, fique à vontade. Combinado. Gratidão. Bom dia, bom final de semana. Bom final de semana. Valeu, gente. Então, gratidão a todos. Espero encontrar todo mundo lá amanhã, né? Vamos que vamos nessa construção. Com certeza. E na quarta com o Will, né? Que dia que vocês vão na escola do 24, né, Pedro? É, dia 24. É que semana que vem eu vou estar no Petar, semana que vem. Todo mundo conhece o Petar? Não. É o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, é o Parque das Cavernas. Então, constantemente eu levo uma galera para fazer a vivência de aprofundamento com o reino mineral nas cavernas do Petar. Então, são grupos de meditação, de trabalho dentro das cavernas, dentro da mata, dentro dessa coisa toda. Então, semana que vem eu vou estar lá no Petar. No Petares com um bando de malucos. E vamos que vamos. Afinal de contas, o que existe em comum em todas as linhas espirituais é a reconexão com a natureza. A natureza é a própria base de sustentação de tudo, os 4 elementos e tudo isso, né? Então, nada melhor do que estar no próprio ponto de força natural ali para a gente conseguir se nutrir, se conectar e cuidar de nós mesmos, né? É isso. Valeu, pessoal. Gratidão a todos, então. Um abração. Vamos que vamos.